Bem-vindos ao Prosa de Minas. Apresentação: Júlio César, das Minas Gerais. Roseli Duarte, de São José do Rio Preto, São Paulo. Sandro Vilas Boas, de Teófilo Otoni, Minas Gerais. E eu, Ana Cristina, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Somos estudantes de Cultura Racional. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações e compartilhe com os seus amigos para não perder nenhum episódio do Prosa de Minas. Fique ligado, porque a cada semana um programa com um tema diferente para vocês. Prosa de Minas, agora no YouTube, Facebook e também no Instagram. Um programa com foco na cultura racional. Neste canal, vamos explorar os estudos da cultura racional, que nos convida a compreender nossa verdadeira essência e nossa conexão com o universo. Preparem-se para serem guiados pelos caminhos racionais, na busca da harmonia interior, que busca o se conhecer, que busca o desenvolvimento do raciocínio. Salve! Racional raciocínio. Raciocínio racional. Perguntas e respostas sobre cultura racional, contidas nos livros Universo em Desencanto. O que é cultura racional? Cultura racional não é religião, não é seita, nem espiritismo ou misticismo. É um conhecimento do verdadeiro natural da vida. O relato da formação e evolução da humanidade neste mundo material e o retorno ao seu verdadeiro estado natural e ao seu mundo de origem, o mundo racional. De onde viemos? Do mundo racional, e por isso é a causa da nossa origem de racional, na condição de animal, e que foi denominado animal de origem racional. Para onde vamos? Com a cultura racional, há o desenvolvimento do raciocínio, por a fase da natureza que atravessamos ser a fase racional. E com o desenvolvimento do raciocínio pela energia racional, que é representada pelo conhecimento de cultura racional, depois do raciocínio desenvolvido, liga-se ao mundo de origem, que é o mundo racional, e volta para a vida eterna no seu verdadeiro mundo, o mundo racional. E com o raciocínio desenvolvido, subimos para o mundo racional. E sem o raciocínio desenvolvido, descemos de classe por estarmos ligados às classes em transformação. Dessa deformação que nos transformamos em corpos de vida diferentes e em classes inferiores. Por que assim somos? Porque saímos do nosso verdadeiro mundo de origem, do nosso verdadeiro natural, e por isso, assim ficamos degenerados e deformados do que éramos no mundo racional. O que somos? Aparentemente, tudo somos, mas aparências não são verdades, e verdadeiramente nada somos, porque surgimos da coisa mais insignificante, de um líquido denominado sêmen. E dessa gota d'água, desse líquido, surgiu um ser que aparentemente parece tudo ser. Na realidade, surgiu do nada, de uma gota d'água. Qual é a energia da origem? É a energia racional. O que é essa energia racional?
é uma energia pura, limpa e perfeita do verdadeiro ser racional. Como podemos sentir a energia racional? Como selvagem, tinham um sentido, como civilizado, outro sentido, e como racional, outro sentido, e outro equilíbrio, e outra forma, e outra fase, e nessa fase vão sentir o que é energia racional. O porquê desse mundo? Por a vontade de ser livre. A causa e a origem do mundo é o mundo racional. O porquê dos mistérios? Devido às transformações que todos já passaram, porque tudo se transforma. Se acaba aparentemente de uma forma de vida e se transforma em outra, em corpo diferente, em classe inferior, devido à degeneração, poluição e pela própria imperfeição. A causa da energia racional é o mundo racional. O que quer dizer encanto? Seres enigmáticos e misteriosos, desconhecidos de sua origem. Antes de sermos o que somos, o que éramos? Éramos racionais, puros, limpos e perfeitos. A origem do Sol. Nessa planície que tratamos de mundo racional, existia uma parte que não estava pronta para entrar em progresso, e uns tantos racionais entraram por essa parte, por a vontade de ser livre. Começaram a progredir por conta própria, e esta parte começou a se deslocar da planície. Com um certo tempo, conforme iam se deformando, a planície baixando cada vez mais, e eles perdendo as virtudes, como qualquer coisa que se transforma em outra. As virtudes perdidas começaram a se reunir, e depois de todas reunidas, geraram, com o tempo, a formação de uma luz fosca, prateada, e quanto mais progrediam, mais essa parte ia descendo, mais se deformavam, mais perdiam as virtudes, e mais esse foco aumentava, e com o tempo esse foco começou a esquentar. Está aí a origem do Sol. A origem da Lua é derivada das virtudes perdidas da resina e da goma. A origem das estrelas também das virtudes perdidas da resina e da goma. A origem dos planetas, a origem é virtudes que os racionais vinham perdendo. Elas foram se reunindo em diversas classes e deram formação a esses corpos de vida própria. O que são virtudes? Virtudes são vidas que se transformam em outras vidas, em corpos de vidas diferentes, de várias classes e várias categorias, devido às modificações do enfraquecimento. Hoje está mais forte, as virtudes são mais fortes. Originou-se em um corpo de vida. Com o tempo, já está mais fraco, gera outro corpo de vida diferente. E com mais tempo, ainda mais fraco, gera outros corpos de vidas diferentes,
e assim sucessivamente, pelas transformações que iam se passando e formando corpos diferentes um dos outros. Virtudes são vidas que se transformam em corpos de vidas diferentes. O que é diplomacia racional? Precisamos saber como nos dirigir ao povo diplomaticamente, com palavras que agradem, para despertar e existir o interesse de quem não conhece cultura racional. Temos que ser verdadeiros diplomatas racionais para condizer com a pureza que nos representamos, que é um conhecimento de paz, amor e fraternidade universal. Fraternidade é uma coisa muito bela. É preciso fazer uma grande revisão nos termos chocantes que chocam as pessoas que não conhecem cultura racional. Temos que usar palavras que somente agradem e não desagradem. Não podemos usar palavras que chocam e afugentam. Os representantes da cultura racional devem ser verdadeiros diplomatas para condizer com o nome. Racional é pureza e perfeição. Existe alguma obrigatoriedade na cultura racional? Não existe, porque quem é que não quer o bem de si mesmo? Quem é que quer voltar mais aqui, neste mundo, sabendo que não é daqui? Quem é que não quer se salvar? Quem é que não quer voltar para a vida eterna, que é o seu verdadeiro mundo de origem, sabendo como voltar para o mundo racional? Quem é que não quer imunizar-se, conhecendo o que é imunização racional, alcançando o ponto máximo da vida universal, a vida racional? Quem é que não quer estar imune às influências negativas das energias elétrica e magnética, depois de conhecer o que é energia racional? Então, o desejo é ler para se valer, se defender, se salvar. Raciocínio racional. Racional, raciocínio. Saudações racionais. Olá, meus irmãos de origem do Prosa de Minas. Sou a Roseli Duarte, do interior de São Paulo, cidade de São José do Rio Preto. Bora para uma síntese inédita de perguntas e respostas do 8º volume do Histórico? Vamos lá. O que quer dizer desencanto? Solução dos enigmas, dos mistérios e definição da vida e de tudo de princípio a fim, com base, com lógica, com provas e comprovações. De onde é a cultura racional? É do mundo racional. Quem é o racional superior? É um habitante do mundo racional e por isso é um raciocínio superior a todos os raciocínios. E o mundo racional é o mundo da verdadeira origem do animal de origem racional. A vida antes dessa, como era? Racionais, puros, limpos e perfeitos. O porquê existe o pensamento? Já foi formado assim, para que todos compreendessem, entendessem como foi seu princípio de ser assim e o verdadeiro conhecimento do seu fim. O que é o raciocínio? O raciocínio é de origem do mundo racional, é o equilíbrio perfeito do ser humano, por ser de origem pura, consciente e positiva. O encontro com a verdadeira individualidade que se achava perdida dentro desta deformação racional, se tornou um encanto sempre em busca do encontro com a individualidade que era considerada ignorada. É um órgão
que ficou paralisado porque não tinha chegado o tempo de sua função. Como surgiu a cultura artificial? Da mente, da imaginação, do pensamento, do ser humano que se sentia necessidade de se organizar para se entender e compreenderem mais ou menos. Mas não havia entendimento antes da criação dessa cultura artificial? O entendimento era muito vago, todos eram analfabetos e por isso todos eram selvagens. E nas fases anteriores a essa, os costumes e modos de vida eram diferentes. O que é imunização racional? Veja bem, é um ser imunizado pela energia racional do seu verdadeiro mundo de origem, ficando imune da energia do animal irracional, a energia elétrica e magnética. Que a energia do animal de origem racional é a energia racional do verdadeiro ser natural de racional. E a energia elétrica e magnética é a energia do animal irracional, a qual o animal de origem racional estava ligado. E por estar ligado, estava em curto, por estar desligado da energia do seu verdadeiro natural. O porquê das duas classes, racional e irracional? Porque a categoria é uma só, de bicho racional, dividida em duas classes, racional e irracional. Quem determinou essas categorias? As deformações da transformação em corpos de vidas diferentes? O que é energia? É força geradora que se desenvolve por sua força poderosa vinda do mundo racional. O que é energia elétrica e magnética? Veja bem, duas energias deformadas que pertencem à classe inferior de animal irracional e é geradora e criadora do animal irracional, a qual a humanidade estava ligada. E por isso toda a humanidade vivia em curto, e o curto, uma das causas do sofrimento da humanidade. O que é energia mediadora racional? Fica entre a energia do mundo racional e a energia elétrica e magnética, que alimenta os planetas, que são seres de vida própria. Qual foi a causa da natureza? Veja bem, foram os seus próprios habitantes e por isso o mundo é consequência dos seus próprios habitantes, que entraram pelo pedaço da planície que não estava pronta para entrar em progresso, fazendo uso da vontade por a vontade ser livre. E os primeiros passos para a formação desse mundo foram esses. Como é a vida no mundo racional? Isso é uma pergunta que não tem sentido, porque o ser humano imperfeito e cheio de defeito não sabe o que é pureza e por não saber o que é pureza, é uma pergunta que não tem sentido. Um ser de matéria, que matéria é um conjunto de ruínas reunidas e por isso, por si mesmo, se destrói. E quem é um conjunto de ruínas não tem condições de saber o que é pureza. Desta forma, esta pergunta não tem sentido, porque ninguém pode sentir aquilo que não conhece, que o seu sentimento não dá para sentir, devido ao seu estado de imperfeição de matéria, que por si mesmo se destrói. E o objetivo da cultura racional qual é? Veja bem, é ligar toda a humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, pelo desenvolvimento do raciocínio que é de origem verdadeira racional. Dessa forma, raciocínio, racional, racional, raciocínio. Esse é que é o objetivo da cultura racional, a volta de todos ao seu mundo de origem. O porquê do sofrimento da humanidade? Bom, veja bem, uma das causas é por a vontade ser livre e não ter limites, por o ser humano ser cheio de vontades. E a vontade é que estraga o pensamento. E o pensamento é a causa de todo sofrimento. E o sofrimento é a lapidação do corpo. E a lapidação do corpo
é o sofrimento da vida. Existe vida após a morte? Sim, porque tudo se transforma em corpos de vida em classes inferiores. Quem fez esse mundo assim? O mundo é consequência dos seus próprios habitantes, e por isso é uma deformação racional em transformações de classes inferiores. A cultura racional, como encara as religiões? Veja bem, a vontade é livre e cada qual segue a religião que deseja. Ninguém tem o direito de criticar a outra. E a cultura racional é em favor de todas as religiões, porque a cultura racional é a continuação de todas elas. Por que a cultura racional é a continuação de todas as religiões? É um conhecimento que transcende o saber humano, definindo a sua posição aqui na Terra, de onde vieram e para onde vão. Cultura racional não é contra ninguém, é em favor de todos e de tudo. O que é eternidade? É um tempo de duração na deformação. O que é adivinhação, as profecias e como se conseguem curas de pessoas por meio de orações, meios espirituais, hipnóticos e parapsicológicos. Veja bem, tudo isso é por intermédio espiritual, que atende por determinadas representações, porque tudo tem um dono para atender, um dono espiritual habitante do espaço. O que são o mapa, a planta e a bússola da humanidade? É a orientação racional. Depois da pessoa ligada ao mundo racional, terá o mapa, a planta e a bússola. Por que é tudo tão repetido no livro Universo em Desencanto? O leitor lê e pouco percebe do sentido psicológico da leitura, das entrelinhas, por enfraquecimento da mente, e é por isso que é preciso as repetições e as explicações de várias maneiras, formas e jeitos, mas às vezes nem assim. Por que é usada essa linguagem simples? Para atingir os mais humildes em leitura? O que quer dizer Manuel? Manuel, em hebraico, quer dizer Deus está na terra. Em outras línguas, quer dizer o Salvador. Bom, meus irmãos de origem, todas as perguntas e respostas e o esclarecimento para se conhecer e desvendar essa vida é muito mais além. Você encontra na cultura racional explicadinho nos livros Universo em Desencanto. Salve a todos! Olá, salve, salve-nos o Redentor, o racional superior. A raciocínio, a racional, a racional, a raciocínio. Oitavo volume do histórico dos livros Universo em Desencanto. Perguntas e respostas de cultura racional. Pergunta 51. Existe vida após a morte? Sim, porque tudo se transforma em corpos de vida em classes inferiores. Pergunta 52. Quem fez esse mundo assim? O mundo, ouvintes, é consequência de seus próprios habitantes e por isso é uma deformação racional em transformações de classes inferiores. Pergunta 53.
Quais são as causas das divergências dos idiomas do universo? Ouvintes, deixar o verdadeiro alfabeto real e natural da natureza da vida de todos, o alfabeto astrológico, que existe na palma das mãos, por criarem um novo alfabeto para dar expansão às suas vontades, que é o alfabeto artificial. Um alfabeto sem limites, porque o alfabeto astrológico não satisfazia a vontade, por ter limite. Pergunta 54. A cultura racional, como encara as religiões? A vontade é livre e cada qual segue a religião que deseja. Ninguém tem o direito de criticar a outra. E a cultura racional, ouvintes, é a favor de tudo e de todas as religiões, porque a cultura racional é a continuação de todas elas. Pergunta 55. Por que a cultura racional é a continuação de todas as religiões? Em um conhecimento que transcende o saber humano, a cultura racional vem definindo a sua posição aqui na Terra, de onde vieram e para onde vão. Cultura racional não é contra ninguém, é em favor de todos e de tudo. Pergunta 56. O que é diplomacia racional? Ouvintes, ponham atenção. Precisamos saber como nos dirigir ao povo, diplomaticamente, com palavras que agradem para despertar e existir o interesse de quem não conhece cultura racional. Temos que ser verdadeiros diplomatas, racionais, para condizer com a cultura que nós apresentamos, que é um conhecimento de paz, amor e fraternidade universal. Fraternidade é uma coisa muito bela. É preciso fazer uma grande revisão nos termos chocantes que chocam as pessoas que não conhecem a cultura racional. Temos que usar palavras que somente agradem e não desagradem. Não podemos usar palavras que chocam e afugentam. Os representantes da cultura racional, ouvintes, devem ser verdadeiros diplomatas, para condizer com o nome racional de pureza e perfeição. A nossa interpretação que conhecemos é uma coisa, a interpretação de quem não conhece é outra coisa. Leva para outro campo malicioso, ofensivo e agressivo. Vamos agora aprender a falar de cultura racional para quem não conhece, esclarecer sobre a cultura racional ou fazer uma conferência. É uma missão diplomática do mais alto nível de cultura e não se pode depreciar com palavras inadequadas a diplomacia racional. Existe alguma obrigatoriedade na cultura racional? Pergunta 57. Não existe, porque quem é que não quer o bem de si mesmo? Quem é que quer voltar mais aqui nesse mundo, sabendo que não é daqui? Quem é que não quer se salvar? Quem é que não quer voltar para a vida eterna, que é o seu verdadeiro mundo de origem, sabendo como voltar para o mundo racional? Quem é que não quer imunizar-se, conhecendo o que é a imunização racional, alcançando o ponto máximo da vida universal, a vida racional? Quem é que não quer estar imune às influências negativas das energias elétricas
e magnética. Depois de conhecer o que é cultura e energia racional, então o desejo é ler para se valer, se defender, se salvar, ficando interessado na sua própria recuperação por ter a felicidade de conhecer o que é cultura racional e imunização racional. Pergunta 58. Nesse momento, muitas pessoas vivem aflição e agonia. Poderia dizer algo em mensagem para essas pessoas que vivem uma dor? Sim. Primeiramente, mentalizem o racional superior. Peçam a ele forças para superar o momento da dor e depois leiam e releiam os livros Universo em Desencanto, para se ligarem à ida em vida à eternidade, terminando assim todas as aflições e agonias. O que importa, ouvintes, é pedirem a quem, com consciência, pode amenizar a dor e lhe salvar dessa aflição e agonia desesperadora. Só existe um ser capaz de resolver essa situação, que é o racional superior. Porque o racional superior, ouvintes, é o verdadeiro Deus. Deus é um ser racional, do nosso verdadeiro mundo de origem, porque nós somos de origem racional. E o verdadeiro Deus é o ser de nossa origem, ou seja, o racional superior, pois só o verdadeiro Deus é que pode resolver qualquer situação a contento. O racional superior quer dizer um raciocínio superior a todos os raciocínios, o Supremo Deus verdadeiro. Eu lhe pergunto, pedir a quem? Ao verdadeiro Deus, do mundo de nossa origem, a racional. Então, a raciocínio, a racional, a racional, a raciocínio, a raciocínio, a racional, a racional, a raciocínio.